Depois de algumas semanas de baixa, o mercado cripto está apresentando alguns sinais de recuperação. Mas será que depois desse desconto no Bitcoin e também nas altcoins, chegou o momento de voltar a acumular? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo e já peço o like de vocês. Então vamos lá, sem mais enrolação. Primeiro ponto da nossa análise é falar sobre o price action do Bitcoin. O que vai acontecer e qual é a ação do preço do Bitcoin nos próximos dias e depois para um prazo um pouquinho maior. Porque vocês sabem que o Bitcoin é o melhor investimento para médio e longo prazo, né? Mas é muito importante entender esse curtíssimo prazo para pegarmos oportunidades melhores de compra e não comprar em topo, né? Então, basicamente, o Bitcoin ele ainda segue preso dentro deste canal lateral, né? Onde a tendência é ele ficar oscilando dentro dessa faixa de cima e essa parte de baixo ao longo do tempo. E ele ainda não tem uma direção clara justamente porque os dados macroeconômicos ainda são incertos para o mercado. E isso significa que quanto mais próximo você comprar o Bitcoin desta região, mais caro você estará pagando e maiores são as chances de você estar comprando topo. E quanto mais próximo desta região você comprar Bitcoin, maiores são as chances de você estar comprando fundo, principalmente aqui na região dos 92, 91 mil e até mesmo 89 mil dólares. Então, esta é uma ótima zona para acumular Bitcoin, enquanto esta é uma boa zona para não fazer nada ou até mesmo para vender Bitcoin a curto prazo. E da mesma forma que se você reparar bem aqui, a média de preços, né, deste canal está mais ou menos ali nos 98 mil dólares. Então, quanto mais baixo for o seu preço médio dos 98 mil, melhor vai ser para o médio prazo no Bitcoin. Então, traçado aí nossos alvos, né, pegando os preços exatos, aqui é uma ótima região de venda. Ó, quando ele chega nessa faixa de preço, até o 109, ele pode ainda tocar os 112 mil e voltar a ter novas correções, já vou falar isso mais à frente. Aqui é um ponto mais de espera, entre os 96 e os 102 mil. Aqui é uma ótima região para você não fazer nada, enquanto uma região boa para comprar é entre os 91.945 e os 87.653. Lembrando que a chance maior de programar uma ordem dela ser executada é mais próximo de 91.550. Aqui é mais difícil do Bitcoin chegar caso ele corrija, toque no seu suporte, que é um suporte que está mais ou menos nesta faixa, ou seja, dos 91.500. Então é mais difícil ele chegar aqui, mas não é impossível, tá bom? E aqui eu já coloquei de 3 a 7%, que é mais ou menos a porcentagem do caixa que eu vou utilizar caso o Bitcoin caia novamente para esta região. Então vocês já repararam, né, que das últimas semanas mudou o contexto. Eu falava mais em venda e espera, agora voltamos para um contexto de acumulação, principalmente no Bitcoin, e eu já vou falar mais para frente de algumas altcoins. Só por essa análise eu acho que já vale a sua inscrição. Então já se inscreve nesse canal para você não perder mais nenhuma atualização sobre o mercado, fechou? Mas o pensamento de agora em diante, né, nas próximas semanas, é deste daqui, ó. O Bitcoin ele vai estar em promoção, principalmente quando ele chega dos 92 mil em diante. Então ele tem 16% de desconto, 16% off. Pensa, uma coisa que você quer comprar muito, você está namorando lá o preço, aí ele tem um desconto de 16%, obviamente que você vai comprar. Exatamente esse é o pensamento do Bitcoin daqui para frente. Agora falando do curtíssimo prazo, nos próximos dias, né, o que pode acontecer com o Bitcoin? Será que ele volta para os 91 mil já agora ou vai levar um pouquinho mais de tempo? Provavelmente levará um pouco mais de tempo, até porque o S&P 500 ele voltou a se recuperar e para quem não sabe, né, o S&P 500 e o Bitcoin eles estão muito atrelados, né? Se um está em alta, o outro também estará, porque a liquidez, o apetite ao risco, no geral, é muito parecido nos dois mercados. Então o S&P 500 é um ótimo norte para a gente identificar o padrão do Bitcoin nos próximos dias ou semana. Então o S&P 500 ele fez uma grande correção, mais ou menos lá em dezembro. Depois ele entrou nesse canal aqui lateral também, né? Ele está em recuperação, mas repare que ele também está dentro de um canal lateral, igual o Bitcoin. E como ele está mais próximo do topo aqui do canal, existe uma chance do Bitcoin ainda ter uma alta nos próximos 3 dias, 6, 10 dias. Basicamente, hoje, dia 11 de fevereiro, pode ser que até o final de fevereiro o Bitcoin ele tenha uma leve alta para depois voltar a ter novas correções. Para aí sim, só lá no futuro, né? Alguns meses ele começar a entregar altas mais fortes. Por isso que eu até coloquei aqui, ó, um prazo de 3 meses, né, que é um prazo um pouquinho maior do que de 7 a 10 dias, aí sim nós podemos ter esse price action do Bitcoin. Então este é um dos cenários possíveis para a definição do preço do Bitcoin esse ano. Estamos aqui
nesta fase lateral, e eu basicamente peguei o mesmo gráfico do ano passado, de 2024, que teve um padrão muito parecido, lateral e com correções, para o Bitcoin daqui em diante. Então olha só como é que pode ser a definição. Nos próximos dias a gente até pode ter essa alta que eu mencionei até o final de fevereiro, podendo até o Bitcoin chegar ali nos 112 mil, 110 mil ou 109 mil, que foi o seu topo anterior. Depois disso, né, lá para março, final de fevereiro, ele pode ter uma correção ainda um pouquinho maior, que até pode levar o Bitcoin para mais ou menos 84 mil, 82 mil dólares para essa região, caso a gente repita um padrão parecido com 2024, e existe uma chance enorme disso acontecer, porque ainda estamos nesse mercado lateral e ele fica bem sensível a qualquer notícia negativa ou qualquer notícia positiva. Ele sobe um pouquinho, mas depois, se for uma notícia muito negativa, ele cai muito rápido. Que seria mais ou menos esta correção, onde ele sai lá do topo dos 109, 110 para mais ou menos os 84, 85 ou até mesmo 82 mil dólares, né? Ele até pode buscar patamares menores como 78 mil, porque é uma zona de liquidez. Mas a chance é maior, né, numa possível queda, de parar aqui nos 84 mil, 83 mil. Então por isso que você não deve se emocionar com a próxima alta que o mercado der, né? Porque pode ser uma alta muito parecida com essa daqui, onde ele sobe um pouquinho para depois entregar uma grande correção. Aí sim o mercado ele lateraliza por mais algum tempo, entrega uma última correção para depois entregar grandes altas lá no futuro, né? E aí sim o Bitcoin vai ter espaço para buscar lá os 120, 140 e 150 mil dólares, né? Como está nesse price action. Mas repare que no curtíssimo prazo ele tem essas oscilações pequenas, né, de altas e baixas, mas uma correção dessas, o Bitcoin ele pode cair até 30%, né, onde ele buscaria ali os 78 mil no máximo. Então saiba que se isso acontecer, essa vai ser uma das maiores oportunidades de acumulação e de compra de Bitcoin. Por isso que, sabendo disso, a gente não pode gastar todo o caixa agora, mas quanto mais próximo o Bitcoin chegar dos 91 mil, melhor é para comprar, mas não gaste todo o seu caixa, porque ele ainda pode vir para os 85 ou talvez 78 mil dólares. E o prazo, mais ou menos, para isso acontecer, ó, seria ali ou no final de fevereiro ou no início de março, né, até o dia 15, para depois ele ter uma recuperação. Aí lá no início de abril ele pode ter mais uma correção antes de voltar a entregar altas consistentes e aí sim sair deste canal lateral, como foi neste caso aqui, ó. Ele fez o rompimento e aí foi buscar lá patamares mais acima, podendo chegar até nos 160 mil dólares, não sei. Aí nós temos que esperar o mercado andar, mas sabendo que nós fizemos o dever de casa de comprar o Bitcoin barato. Um outro indicador que eu gosto bastante, dificilmente ele erra, é este daqui, ó, o índice de medo e ganância do mercado cripto. Quando esse índice está mais próximo de extrema ganância, costuma ser uma ótima região de venda. Quando ele está em extrema ganância, não é um bom preço, mas já dá para fazer o DCA de compra. Mas quando ele está aqui nessa região de medo, igual ele se encontra neste exato momento, nós encontramos boas oportunidades de entrada e caso ele chegue aqui no extremo medo, aí nós teremos os melhores preços possíveis para comprar Bitcoin. Até se nós pegarmos o histórico aqui do preço do Bitcoin e as fases de medo e ganância, né? Repare que nas fases aqui de ganância ou extrema ganância, o Bitcoin ele estava caro. E nas fases amarelas aqui, né, ou vermelhas, né, ali no passado, o Bitcoin ele formou um fundo, né, da queda e foi ótimas regiões de acumulação. Então aqui em azul tem o preço do Bitcoin no seu fundo, enquanto tivemos alguns dias, algumas semanas de medo e extremo medo. Então esse tipo de coisa acontece por muito tempo. Se você tiver a paciência de esperar por estes momentos para começar a comprar, aí você com certeza terá um ótimo preço médio. Inclusive agora nós estamos nesta mesma fase de medo e talvez, né, numa correção maior, a gente ainda chegue numa fase de extremo medo, que aí o preço está muito descontado. Ou seja, quanto mais eufórico o mercado está, mais caro você pagará por algo. Quanto mais pessimista o mercado está, mais barato você pagará por algo. Agora, além do Bitcoin, né, tem muita gente falando sobre o Ethereum, nós também já falamos sobre o Ethereum, daquele padrão que ele está formando neste exato momento. O Ethereum ele ainda tem um grande problema, que eu já vou falar a seguida, né? São 3 grandes problemas do Ethereum, mas no seu price action, ou seja, na análise de preço, eu até falei lá para os alunos, né, do RCC, faz algum tempinho que nós mandamos a mensagem para os alunos. Inclusive, se você quiser fazer parte da próxima turma do RCC, eu vou deixar um link na descrição para você entrar na lista de espera, que abriremos as vagas apenas em março, né? Então vai levar ainda algumas semanas para isso acontecer. O padrão é o seguinte, né? Aqui no grupo eu mostrei, ó, ao lado esquerdo o gráfico do Ethereum e do lado direito o gráfico de Solana. Então aqui nós temos o padrão da Solana e aqui do lado esquerdo o padrão do Ethereum.
O Ethereum ele está fazendo o mesmo gráfico que Solana fez antes de entregar a alta explosiva que ela fez aqui. Vou seguir acompanhando o Ethereum, mas ele acabou chegando nos nossos alvos de compra, né? Depois dessa última grande correção, o Ethereum ele pegou 3 alvos de compra que eu tinha traçado lá com os alunos. Teve até aluno falando aqui, ó, sigo super comprado em Ethereum e acreditando muito. Pelo padrão do Ethereum, se a alta vier, ele pode chegar até nos 4.200, 4.600. Então aqui está o padrão, né, que eu tinha falado para os alunos. É este mesmo padrão aqui, ó, onde nós estamos em uma tendência de alta. Ele entra nessa região de acumulação e fazendo cada vez topos e fundos menores para depois entregar um alvo mais ou menos parecido com esta alta que ele, essa alta que ele teve no passado. Então olha só, aqui eu tenho o gráfico do Ethereum, né, e o padrão que ele está fazendo aqui, ó, de cuia de baixa, né? Ele teve essa grande correção e hora ou outra ele vai estourar e fazer este movimento aqui para cima. Então, o Ethereum neste momento ele já buscou o nosso alvo 1 de compra, o nosso alvo 2 de compra e o nosso terceiro alvo de compra também naquele dia, né, na segunda-feira que ele teve aquela grande correção. Inclusive aqui do próprio RSI, o Ethereum ele está tentando formar um fundo nessa região para depois ele voltar a entregar altas, ou seja, aqui o Ethereum ele está mega sobrevendido em uma ótima região de acumulação. O Ethereum, então, é uma das poucas altcoins que já valem a pena voltar a acumular. Já estou falando isso há algum tempo, principalmente quando ele liquidou os apostadores de alta e fez essa grande correção. A Solana, quando fez o mesmo padrão, ela foi buscar os 170 e poucos mil dólares, mais ou menos, uma grande liquidação, e ela já estava há vários meses, né, corrigindo em lateral aos poucos, tentou recuperar aqui, não conseguiu, corrigiu ainda mais, ou seja, parecido com segunda-feira, como foi no Ethereum, e depois entregou essa pernada de alta enorme, chegando lá nos 399 dólares por unidade. Então o Ethereum ele pode fazer esse mesmíssimo padrão, onde nesta pernada você consegue aumentar a quantidade de Bitcoin. Lembrando, né, que caso ele faça isso, troque seus Ethereums por Bitcoin ou troque por caixa, não fique segurando por muito tempo. Foi o que eu disse no início de janeiro, que não era o ideal ficar segurando altcoins por muito tempo, porque elas têm vários problemas, e o Ethereum também se encaixa dentro desse problema das altcoins. Mas quem me seguiu conseguiu realizar lucro, saiu das altcoins e aumentou o caixa nessas últimas semanas para poder aproveitar as quedas que teremos daqui para frente. Mais um dos grandes problemas do Ethereum agora, né? Para a gente ainda ficar receoso, e por isso, né, não é à toa que ele está subvalorizado, porque ele realmente tem problemas no momento, são suas taxas de negociação. Então, só uma comparação aqui, ó, comprando um Ethereum aqui na rede. Então, só uma comparação, para vender um Ethereum na rede Ethereum e um Ethereum na rede da Base, que vocês sabem que é uma segunda camada, que é uma das redes mais baratas e rápidas no momento. Então, aqui eu pagaria uma taxa de rede de 18 dólares para converter Ethereum em USDT, e neste caso, a mesma operação, né, um Ethereum por USDT, pagaria menos de 1 centavo de dólar de taxa de rede. Então, esse é o maior problema do Ethereum. Como tem taxas muito altas, ninguém quer utilizar Ethereum e as pessoas estão utilizando Solana ou a rede Base. Nas últimas horas eu verifiquei que a taxa de transação na rede Ethereum está muito baixa, em 0,04 centavos de dólar, justamente porque ninguém está utilizando a rede. Então, quando a demanda volta a crescer, as taxas já ficam super caras, mas neste momento, como o Ethereum está muito subvalorizado e ninguém está utilizando a rede, as taxas estão baratas. Isso também é um indício de que o Ethereum pode estar muito barato neste momento e que é uma boa região de acumulação de Ethereum, mas sabendo que ele tem esse problema aí das taxas, né, e por isso as pessoas preferem usar Solana ou a rede Base. Um outro problema do Ethereum, né, que nós já havíamos falado aqui no nosso grupo, né, do RCC, né, que os alunos estavam falando sobre. Esse é o mesmo problema que falamos aqui no grupo do RCC sobre as piscinas de liquidez, né, que não dava para montar muito na rede Ethereum com pouco dinheiro, porque as taxas são muito altas e não compensa montar lá. Então, no geral, as pessoas utilizam outras redes, né, como a Base, a rede Polygon, a rede da Arbitrum e a rede da Solana. Então, aqui fica evidenciado na prática esse grande problema das taxas da rede Ethereum. Um outro problema é este daqui, o supply do Ethereum, ou seja, quantos Ethers estão em circulação. Até um certo momento, depois da atualização do Merge, né, que aconteceu alguns meses atrás, né, alguns anos atrás, o Ethereum ele começou a ser mais deflacionário, então começou a cair a quantidade de Ethereum em circulação no mercado. E vocês sabem, né, quando a oferta ela fica menor e a demanda se mantém estável ou até mesmo sobe, o preço daquele ativo ele explode. Mas isso aconteceu até 2024. Desde então, né, na metade de 2024, mais ou menos, o Ethereum voltou a ficar super inflacionário.
e voltou a disparar aqui o seu supply, ou seja, teve uma grande emissão de Ethers a mercado. Então a oferta aumentou, a demanda não aumentou tanto assim e por isso que o Ethereum também se desvalorizou bastante. Não é à toa que quando o Bitcoin ele atingiu pela primeira vez 100 mil dólares, o Ethereum custava 4 mil dólares. Já na segunda vez que o Bitcoin ele atingiu 100 mil dólares, o Ethereum custava 3.900. Na quinta vez que o Bitcoin atingiu 100 mil dólares, o Ethereum estava em 3 mil dólares. E agora, né, se o Bitcoin continuar subindo e voltar lá para os 100 mil dólares, o Ethereum vai estar custando ali mais ou menos 2.600, enquanto o Bitcoin volta para 100 mil dólares. Ou seja, como a inflação está muito alta, as taxas são muito caras e a demanda não está subindo tanto assim, o Ethereum está se desvalorizando cada vez mais ao longo do tempo. Agora, o terceiro problema do Ethereum é dos próprios criadores. A Fundação Ethereum fica vendendo Ethereum a mercado a todo momento. Isso, mais uma vez, aumenta o supply no mercado, aumenta a oferta e, por isso, o Ethereum ele se desvaloriza. Ele ainda vai ter uma atualização esse ano, né? Pode ser que isso daqui ajude em alguns aspectos o Ethereum. Então, ele é uma moeda bem subvalorizada, mas existem os motivos para ele estar subvalorizado. Então, entenda esse risco-retorno. Apesar de ser uma boa região de acumulação, entenda esse risco, né? De que o Ethereum pode continuar desse mesmo jeito, o Ethereum ele não se valoriza e não entrega essa mesma alta que a Solana entregou, né? Depois de uma acumulação, teve uma alta explosiva. Se não tiver demanda, o Ethereum não sobe. Agora, falando um pouco do price action da Solana, rapidamente, ela também chegou em regiões muito boas de acumulação. Ela atingiu aqui o nosso primeiro alvo, que é uma compra de 1 a 5% do seu portfólio. Repare que a primeira compra é até maior do que em Ethereum, porque aqui eu considero que o risco é menor e a chance da Solana subir é bem maior do que do Ethereum, mas ela não chegou a ficar tão subvalorizada quanto o Ethereum, né? Que seria equivalente a Solana chegar a mais ou menos 140 dólares aqui, se fosse uma correção proporcional igual foi do Ethereum, né? A Solana só chegou no máximo até os 169 dólares, e depois disso ela voltou a subir e lateralizou aqui na região dos 180. Então, quanto mais próximo você conseguir comprar Solana entre 188 e 175 dólares, melhor vai ser o seu ponto de compra. Então, se ela voltar para essa região, estarei comprando de 1 a 5% do meu caixa. Eu estarei comprando mais próximo de 5%, porque aqui eu considero que o risco já é um pouco menor de Solana. E lembrando, quanto mais próximo você comprar Solana 220, 240 ou 290, maiores são as chances de você estar comprando próximo de um topo de curto prazo. E lembre-se, né, daquele movimento de curto prazo dos próximos 5, 10 ou 20 dias do Bitcoin, onde ele pode entregar alta, a Solana também vai subir provavelmente junto com o Bitcoin, para depois, caso venha aquela correção maior do Bitcoin, voltar a buscar aqui o nosso alvo 1 e quem sabe o alvo 2 de compra lá nos 154 dólares por unidade. Então esse é o price action de Solana, ela ainda segue sendo uma rede com muita entrada de capital, né? Diferente do Ethereum que tem muita saída, a Solana está tendo bastante entrada. E essa entrada de capital está ainda maior nos últimos 3 meses na Base, em segundo lugar Solana, em terceiro lugar Ethereum. Mas se puxarmos aí o curto prazo, o último mês, o Ethereum teve maior entrada de capital, em segundo lugar a rede da Base e em terceiro a Solana. Então a Solana e a Base seguem consistentes, enquanto o Ethereum às vezes ele fica com bastante saída, mas agora, como ele ficou muito subvalorizado, ele teve bastante entrada. Isso no curto prazo é um bom sinal para o Ethereum, mas para a Solana e para a Base mostra que elas são consistentes na entrada de capital, enquanto o Ethereum ainda está oscilando bastante. Agora, fora Bitcoin e as altcoins que valem a pena voltar a acumular, falando do restante do mercado, né? Como é que elas estão? Por que as altcoins estão indo tão mal e caindo tanto? Se nós pegarmos aí altcoins do prazo de 6 meses a 1 ano, menos de 0,1% se valorizou mais do que o Bitcoin. Então, apenas 22 moedas conseguiram vencer o Bitcoin, caso você tenha segurado por mais entre 6 meses a 1 ano. Então, isso já mostra que nesse ciclo não vale a pena você segurar por muito tempo as altcoins. As chances são muito baixas de você pegar uma altcoin que realmente se valorize mais do que o Bitcoin no mesmo período. Por que a gente compara com o Bitcoin? Porque ele é o lastro do mercado, é a moeda que é considerada mais segura dentro de cripto e com risco-retorno menor, né? Com menor risco e com retorno consideravelmente maior. Já nas altcoins você corre um risco bem alto e você precisa ter um retorno proporcional a esse risco que você corre, senão não vale a pena comprar as altcoins e somente Bitcoin. Então agora, depois dessas correções, né, muitas altcoins voltaram a ficar mais baratas, né, mas sabendo que elas ainda podem ter novas correções e eu já vou mostrar o porquê. No geral, o mercado de altcoins ele está mais para curtíssimo prazo, então para você segurar de 1 dia até 30 dias as altcoins, porque aí você consegue pegar esses breves períodos aqui de alta, onde o mercado ele se valoriza mais do que o próprio Bitcoin. Esse é o gráfico do Total 3, né, do valor de mercado das altcoins, e são estes períodos curtos aqui, ó, que você tem que aproveitar o mercado de altcoins para aumentar
a sua quantidade de bitcoins ou até aumentar o seu caixa. Enquanto se você ficar segurando por muito tempo, você vai amargar grandes correções no mercado, né? Até porque a entrada de dinheiro não está tão grande assim no valor de mercado das altcoins, porque ainda não temos tanto dinheiro disponível assim na economia para entrar em mercados de altíssimo risco, como o mercado de altcoins. E um outro problema é o número de altcoins, né? O alto número de altcoins. Então repare que desde 2013, né, onde tínhamos 66 tokens diferentes, esse número de altcoins ele vem crescendo. E se nós puxarmos aí, ó, com um comparativo com o ciclo passado, 2021, tínhamos 8.384 moedas, contra agora que podemos ter mais de 10,7 milhões de moedas, então tem muito mais opção e o dinheiro está muito mais diluído em todas essas altcoins. Então tem menos dinheiro entrando de forma proporcional e também tem muito mais altcoins a mercado e isso dilui o pouco dinheiro que tem, dilui em várias altcoins diferentes. Por isso que está muito difícil pegar uma altcoin, segurar por muito tempo e ainda assim ganhar do Bitcoin. É melhor você aproveitar esses leves rallies de alta no mercado de altcoins e depois já trocar por Bitcoin. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os sinais de topo. Muita gente está falando que essa é a correção do topo do ciclo, né? Que agora a gente vai ter correções ainda maiores. Apesar de que ninguém tem bola de cristal, nós temos alguns sinais de que a gente pode estar comprando topo ou a gente está comprando num local bom, né? Numa boa região. Um sinal de topo, né, são quando celebridades estão falando de criptos, tem muita divulgação na mídia, muita gente está falando sobre criptomoedas, pessoas que não são do mercado falando sobre isso, celebridades que não tem nada a ver com o mercado cripto falando de cripto e também pessoas conhecidas, né? Pessoas que você conhece, que não tem nada a ver com cripto, estão falando sobre criptomoedas, e isso é um grande sinal de topo. Nós tivemos um desses sinais, né, de alerta, né? O Trump, por exemplo, divulgando sua própria meme coin, o presidente dos Estados Unidos, que trouxe bastante euforia do mercado, mas ainda não temos nenhuma reserva de Bitcoin estratégica que ele tinha prometido. Tudo que eu falei são coisas sobre sentimento de mercado, mas tem como transformar isso em uma coisa analítica, em números, né? Dá para medir esse sentimento através do Google Trends. Se nós colocarmos Crypto Bull Run, né, em inglês no mundo inteiro e fazermos essa pesquisa nos últimos 5 anos, nós conseguimos achar os topos de mercado. Então, quando temos essa disparada nesse termo de pesquisa no Google, repare que aqui costuma ser o topo do mercado. Aqui foi o topo do Bitcoin e aqui o segundo grande topo do ciclo passado. E depois entramos em bear market. E essa pesquisa ela cai bastante, né? Chega a regiões bem baixas aqui no Google Trends. E se nós puxarmos de forma mais recente aqui, ó, por exemplo, março de 2024, onde foi feito o topo dos 74 mil dólares do Bitcoin, né? Puxando até aqui no gráfico, né? Foi feito este topo aqui. O Bitcoin ele formou este topo aqui. E depois entrou nessa mesma fase, né, de acumulação, lateralidade, com correções ao longo do tempo, para só depois de muitos meses ele sair dessa fase, né, entregou mais correções aqui, depois que ele voltou a entregar novas altas. Nesta exata fase do pico aqui do topo do Bitcoin, adivinhe, nós estávamos batendo quase no topo aqui 100% de pesquisa sobre este termo, ou seja, era uma região de venda, não era uma região de compra. E puxando isso para regiões mais recentes ainda, em novembro do ano passado, 2024, mais uma vez, chegamos muito próximos do topo e depois vocês sabem que veio uma grande correção. E vocês sabem, né, que depois de novembro, dezembro começou a correção, em janeiro aumentou ainda mais essa correção, principalmente nas altcoins. E mais uma vez, o termo de pesquisa no Google Trends estava batendo topo, né, 100%. E foi aqui que nós fizemos o topo e iniciamos um período de correção. Aí o Bitcoin ele chegou a tocar os 89 mil, voltou a lateralizar, tocou os 109 mil no início deste ano, aí ele entregou novas correções e agora ainda está lateral. Agora, se olharmos para hoje, né, esse índice ele já caiu bastante, ou seja, o interesse das pessoas por cripto já caiu bastante. Então, isso daqui é um bom sinal. Significa que o mercado está ficando mais barato e voltando a preços que valem a pena voltar a acumular. Só que repare que ainda existe um gap, então ainda é possível que o mercado caia mais, principalmente aqui ó, no nível de interesse e, consequentemente, isso significa que os preços ainda podem cair mais no mercado de altcoins. Então, sim, podemos ter essa alta nos próximos 10, 15, 20 dias, mas podemos ainda ter correções ainda maiores no início de março, no final de fevereiro, até a metade de março. Como estes aqui, ó, do passado, né, que foram bons momentos de acumulação, ou como estes daqui, ó, do antes de novembro do ano passado, né, naquela fase lateral do mercado de 2024, falta só um pouquinho para ele cair mais, aí sim aqui vai ser um ótimo ponto de acumulação mais pesado de altcoins e também do Bitcoin.
Então, resumindo, hoje já temos oportunidades melhores de entrada em altcoins, mas ainda existe um risco alto de termos correções maiores. Você pode comprar aos poucos algumas altcoins fazendo DCA, só que lembre, não compre muito, espere por correções maiores para gastar mais o seu caixa. Mas como ninguém tem bola de cristal, pode ser que o mercado ele volte a subir, né, daqui a algumas semanas e não tem como prever isso, aí você já acumulou algumas altcoins. Então eu estou falando isso para você ponderar, né, o risco e o retorno. E lembre-se daquilo que eu sempre ensino para os meus alunos da estratégia de portfólio de carteira flexível. Em momentos bear, você vai ter uma carteira mais protetor. Em momentos bear, você vai ter uma carteira para proteção. Em momentos de bull, você vai ter uma carteira de maior risco. Nós ainda estamos num momento incerto, então não estamos nem muito bull, nem muito bear. Só que no geral, pegando o ciclo como um todo, estamos num período de bull market. É só esse curtíssimo prazo que está mais indefinido. Então pode ser que as suas altcoins ainda tenham correções maiores, mesmo se você comprar agora, que teoricamente elas já estão começando a ficar baratas, mas saiba que daqui a alguns meses, né, essas altcoins podem estar valendo mais do que hoje. E só por isso, se você não deixou o seu like, eu recomendo que você deixe o seu like aqui embaixo. Mas comparando um pouco os ciclos anteriores, vocês sabem que eu não gosto tanto assim de fazer isso, né, porque cada ciclo ele é diferente, apesar de rimar, né, ser muito parecido. Nós podemos notar que esse mesmo padrão, né, do Google Trends, quando ele atingiu o topo, no ciclo passado, as correções foram de 50% no Bitcoin e de 80% também no Bitcoin, quando no Google Trends aquele termo de pesquisa estava em topo. Então, basicamente, quando a população fica animada, a multidão fica muito animada, o dinheiro inteligente, o smart money, ele realiza. Isso acontece por conta por três motivos, que é o primeiro, o frenesi, ou seja, aquele FOMO de perder uma alta, faz com que o preço dos ativos eles inflem muito. O segundo motivo é a realização de lucro, que inclusive está trazendo as correções que nós estamos vendo neste momento. Quem entrou lá atrás, comprou relativamente barato, pegou essa valorização e está realizando lucro e vendendo. E o terceiro motivo é a saturação do mercado. Como já teve muita gente nova entrando nas últimas semanas, nos últimos meses, e a euforia está lá em cima, não tem dinheiro novo para entrar. Aí os ativos eles se estabilizam e depois tem grandes correções. Então esses períodos de lateralização muitas vezes são períodos de realização das baleias. Ele vem depois de um frenesi, de um FOMO do mercado, e também chega um momento que tem a saturação também, não tem novos investidores para entrar, aí a gente começa a lateralizar. Começamos a ter correções cada vez maiores, aí chega um momento que formamos fundo, e é aí que a gente tem que estar entrando. Agora nós já estamos chegando próximo a essa fase, que é a fase de formação de fundo para depois voltar a subir. Mas lembre-se que isso não acontece do dia para a noite, de uma semana para outra, levam meses, né? Algumas semanas, alguns meses para formar o fundo. E um ponto muito importante de análise técnica no preço do Bitcoin é isso daqui, ó, no gráfico semanal, quando o Bitcoin ele faz uma barra onde ele perde a mínima das semanas anteriores. Isso daqui costuma ser um grande alerta e um sinal de que teremos correções pela frente. Então, quando isso apareceu no ciclo passado, repare, ó, o Bitcoin ele entregou correções, mesmo dentro dessas correções ele tem altas que ele até recupera temporariamente para depois entregar novas correções. Então é assim que o mercado ele anda, né? Ele tem essas pequenas altas para entregar correções maiores. Aí depois ele forma fundo porque esgota a força vendedora, e essas duas barras aqui, ó, foram muito importantes para a confirmação disso. Primeiro, esta barra semanal, superando a máxima da semana anterior, já foi um grande sinal bom e importante de que o Bitcoin estava próximo de um fundo. Então aqui já era uma região de entrada. Ele seguiu subindo, lateralizando, né, e tendo suas correções, e essa outra barra também foi mega importante. Isso porque foi feita uma barra doji, ou seja, esse tipo de barra bem pequena anteriormente. Ele já estava entregando altas e aqui ele rompeu. E aqui ele fez uma máxima mais alta do que a semana anterior e mais alta do que todas as semanas anteriores, né? Superando essa resistência. Então aqui foi mais um indicativo de que teríamos um momento explosivo no Bitcoin. Aí depois dessa barra nós tivemos essa grande alta do Bitcoin, que aí ele chegou lá nos 109 mil dólares e agora estamos nessa fase de lateralização e distribuição. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, tenha caixa, aproveite essas correções para ir acumulando aos poucos.
as altcoins maiores, o Bitcoin e pouquíssimas altcoins de maior risco ainda, né? Porque não temos uma confirmação clara de fundo e ainda podemos ter mais correções nas altcoins. Eu sou o Eric, fico por aqui, recomendo que você assista esse vídeo aqui e até mais, dupla. Falou!